Bom dia! Voltei aqui ao vivo. Queria fazer mais ao vivo durante a semana, mas eu não consigo. Se vocês estiverem escutando um ronquinho, vou mostrar o dono do ronco. Tá mimindo ainda, gente. Então ele vai, se vocês escutarem um ronquinho, é o Bob. E aí, como vocês estão? João, comecei um pouco mais tarde, aí começam os barulhos no condomínio. Espero que vocês não se importem. E eu vim aqui bater um pouco de papo com vocês, né? Eu tô achando bem legal as mensagens que vocês estão me mandando no privado. Tô bem feliz. Será que tá torto, gente? Acho que não, né? Se estiver torto, me desculpem aí. Primeira coisa que eu queria começar a falar com vocês é feliz sábado, que Deus abençoe, né? Hoje é o grande dia, o dia do Senhor, né? O dia que Ele preparou pra nós, né? Para que a gente se guardasse, para que a gente se cuidasse, que a gente lembrasse que hoje é um dia santo, um dia escolhido, um dia separado, né? Estou muito feliz e grata por esse dia, pelo meu Deus ter guardado por nós. Ontem, meu marido quis me fazer uma surpresa, porque vai ser dia dos namorados, né? Então, ele quis me dar uma surpresa, fiquei super feliz. Ele foi lá na Vivara e ele me deu uma pulseira linda. Ai, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Olha que linda, gente. E o primeiro berlock que fala, né? Tinha que ser a lembrança do meu filho, né? Do meu filhinho. Eu tô super apaixonada e um presente maravilhoso, né? Fica aí a dica pra vocês se quiser fazer surpresa pra sua esposa, pra sua namorada. Mas por que que eu mostrei, né, esse presente? Por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Na verdade, ontem eu tava bem ansiosa, bem... Pra quem não sabe, eu tenho crise de ansiedade, isso desde muito nova, mas que, graças a Deus, com o tempo, isso foi controlando, né? Eu tenho um controle sobre a minha crise, podemos dizer assim. E aí meu marido me fez essa surpresa, a gente saiu, fiquei super feliz. E, pessoal, o que que eu percebi? A gente lá no shopping ontem, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo que as pessoas, elas estão tão difíceis. Ontem, enquanto eu tava escolhendo o meu presente, né, eu vi o tratamento das pessoas, o quanto as pessoas elas estão perturbadas. Eu vejo assim, ontem eu estava numa crise. Se você me visse ontem, você não ia perceber que eu estava com crise de ansiedade, que é como se tivesse um tipo de um ataque cardíaco, o coração acelera, você fica meia... Você não consegue dominar suas emoções, né? É esse o sentimento que eu tenho. Eu não tenho domínio sobre as minhas emoções, sobre o meu agir, eu quero atenção, eu preciso... Às vezes eu não sei quem vai entender. E mesmo assim, ontem eu não contei pro meu marido nem sabia que eu estava com essa crise, e a gente foi dar uma volta, foi passear, e ele acabou me presenteando antecipadamente dos dias dos namorados, que é dia 12, ele já me deu ontem, e talvez ele teve a sensibilidade, mesmo eu não contando, ele teve essa sensibilidade, né? E o que eu percebi ontem, gente, quanto que as pessoas, elas estão assim... Gente, olha meu filho roncando. A vida, pessoal, tá difícil pra todo mundo. Não tá difícil só pra mim, só pra você. Ontem eu vi isso pela crise que eu tive. E o que eu percebi foi o quê? Eu lá, a primeira vendedora que me atendeu, porque eu tava esperando, né, o meu marido que tinha ido resolver... Tá chegando mensagens aqui pra mim, por isso que eu fiquei dispersa. Foi resolver um negócio do celular dele. Primeira coisa que aconteceu foi, ele tem linha da Vivo, tem linha da Claro, aí ele foi resolver o problema da linha da Vivo, que acabou a Vivo, acabou excluindo o número da Claro, que é... Olha, as meninas comentando que eu tô totalmente desatenciosa. Vamos lá, vamos prestar atenção. A Vivo excluiu o número da Claro, a Claro excluiu o número da Vivo, e eu vejo assim, apesar que o atendimento da Vivo eu não posso falar que o atendente da Vivo foi ótimo, o atendente da Claro primeiro foi razoável. Mas o que eu queria dizer pra vocês, gente, é que todo mundo tem problema. E eu vi aquelas crianças que tem aqueles trenzinhos no shopping que fica passeando. O mau humor da moça que tava no trenzinho, o mau humor da atendente da Claro, o mau humor da gerente da Vivara que me atendeu. A vendedora foi ótima, mas a gerente, um mau humor. Gente, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa do seu sustento.
A gente trabalha porque a gente precisa, mas ninguém é obrigado a conviver com o seu mau humor, ninguém é obrigado. E eu falo assim, a gente luta tanto por liberdade, todo mundo fala da liberdade, que ama essa tal liberdade, e por quê? Porque, na verdade, essa liberdade tá nos sufocando. Essa liberdade está nos trazendo tanta falta de empatia. Eu vejo que as pessoas, elas estão... A gente fala, as pessoas são cristãs, são cristãs. Como descobrir o cristianismo? Você indo pra rua, você percebe o quanto as pessoas, elas estão com falta de amor, falta de educação, falta de cuidado com o outro. Eu sei que, tipo, eu não queria estar lá, eu queria estar na minha casa. Todo mundo, gente, quem não quer? Mas a gente precisa de um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor, um pouco mais de compaixão. A gente prega tanto sobre amor, sobre tratar o outro bem. E por que, gente? Por que que a gente não trata o outro bem? Por que que a gente pega os nossos problemas e enfia na cara do outro? A gente tem que entender que todo mundo tem sua vida, todo mundo tem sua correria, todo mundo tem seus problemas, todo mundo... Ontem eu tava com uma crise de ansiedade terrível e eu não passei isso pra outra pessoa, não porque eu sou melhor, mas porque eu tento no máximo de mim, tratar o outro de uma forma boa. E eu tô falando isso de profissionais, pessoas que estavam ali pra nos servir, porque se você é paga pra servir alguém, você tem que servir. Mas eu falo isso no dia a dia, num trânsito, na hora que você acorda, como você trata seu marido, seu filho, as pessoas ao seu redor, as pessoas que cultivam a mesma fé que você. Quando a pessoa que você cultiva a mesma fé não tá fazendo a mesma coisa, aquilo que é certo, o que a gente costuma fazer? A gente costuma criticar, ou a gente dá a mão, abraça, e ensina essa pessoa, fala, olha, você esqueceu, não é assim. Você tá precisando de ajuda? Não, a gente vai lá e a gente aponta a pessoa. A gente não tem aquela empatia, sabe? Então, que a gente possa ter mais empatia pelo outro, que a gente possa ter mais cuidado, mais amor, e que todo mundo tá passando problema, não é só você não, eu também, a minha irmã também, a outra também, meu pai, vizinho, todo mundo a gente tá passando por problema. Mas se a gente tivesse um pouquinho mais de empatia, talvez as coisas seriam um pouco melhor. Eu não tô aqui como se eu fosse a melhor pessoa do mundo, como se eu fosse a pessoa mais certa. Eu só percebi que, poxa vida, se ontem, que eu não estava legal, tratasse a pessoa que não estava me tratando bem por ela não estar legal, o que que viraria isso? Que cadeia seria essa? Porque uma coisa vai puxando a outra. Olha, eu acho assim, a gente tem que respirar, a gente tem que crer, a gente tem que tentar seguir em frente, por mais difícil que seja. Eu não sei o que você tá passando, você não sabe o que eu tô passando, mas eu acho que a política da boa vizinhança, a gente acreditar, a gente ter fé, tem que estar firme nas nossas vidas. Eu abri esse vídeo porque ontem eu percebi o quanto a gente está frágil, o quanto que a gente está precisando um do outro, o quanto que as pessoas estão sensíveis, quanto que qualquer coisinha pode ser uma grande coisa, qualquer coisinha pode ser uma explosão na vida das pessoas. E que eu e você entenda que quem comanda a nossa vida é Deus, que a gente não tem que pôr as nossas esperanças e as nossas fés, nossa fé nesse mundo, que a gente creia. Hoje eu já acordei, tô até com meu olho bem inchado, porque eu já chorei muito, muito, muito hoje. Por que eu chorei? Porque eu entrei no Instagram, comecei a ver vídeos, né, evangélicos, vídeos cristãos, e aquilo começou a mexer comigo. E eu falei assim, por que que isso mexe tanto com a gente, mas na hora da gente praticar, a gente não pratica como deveria? Eu vi um grupo de jovens pegando um morador de rua, dando banho no morador de rua, cuidando, escovando os dentes dele, colocando roupa. Ele veio forçado, porque nem ele queria essa ajuda. E a gente muitas vezes, essa pessoa. Às vezes a gente tá precisando de ajuda, mas a gente nem quer essa ajuda. E quando a gente tem a ajuda, como que muda o nosso dia, muda a nossa vida, como que a gente tem o poder de mudar a nossa vida e como a gente tem o poder de mudar a vida do outro. E que às vezes eu venho aqui querendo conversar, às vezes eu quero... são relatos meus, são eu como pessoa vendo as coisas, vendo o mundo, eu não tenho o poder de mudar o mundo. Malemar consigo mudar os meus pensamentos, mudar a minha vida, a minha história. Mas que a gente juntos, como seres humanos, como pessoas cristãs, como pessoas que acreditam em Deus, que a gente possa, sim, viver dias melhores, que a gente possa, sim, entender. Porque ontem eu comecei eu agitada, eu naquela crise de ansiedade que eu tava, que ninguém sabia, mas eu tava, tanto que eu cheguei em casa, falei, amor, eu vou tomar
eu tomo um relaxante, sabe? Ele é naturalzinho, gente. Então, pra quem tem crise de ansiedade, esses remédios naturais que eu tomo demora muito pra fazer efeito, né? Às vezes a gente quer um calmante pra dopar. Mas parece que foi uma coisa. Eu tava com aquela crise de ansiedade que eu não contei pro meu marido, não contei pra ninguém. E eu fui no shopping e vi o quanto as pessoas, elas estão frágeis. Porque eu vendo aquela gerente nervosa, puxando minha pulseira, assim, arrumando do jeito que ela arrumou, eu falei assim, eu fui calma. E eu tava tão nervosa quanto ela, mas eu não passei esse nervoso pra ela. Eu vi o jeito que trataram meu marido na loja da Vivo, o jeito que trataram ele na loja da Claro. E eu fiquei falando assim, gente, se eu estressada, você estressada, todo mundo estressado, a gente começar a maltratar, o que seria? Então, não tem razão nenhuma para eles ter tratado o meu marido daquela forma, me tratado daquela forma, porque eu também estava numa crise terrível. Só que a diferença é que eu não falei. Hoje, eu tô saindo da crise, acordei e falei, vou abrir um vídeo, porque às vezes eu conversando, eu falando, eu melhoro. A minha irmã entrou, tá me dando um monte de coração. Duda, te amo, meu amor. Te amo, meu amor. Ela bem sabe o que é quando a gente tem uma crise de ansiedade muito forte, porque eu tive muito forte. E parece que foi Deus que me levou lá, porque eu mesmo com essa minha crise que eu tive forte, eu tava na rua, eu tava vendo pessoas, e mesmo assim, eu vendo a sensibilidade das pessoas, eu consegui perceber o quê? Que se eu tratasse elas como elas estavam me tratando, o que seria de mim? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque você não sabe como que tá essa pessoa que tá aí do seu lado. Você não sabe como que essa pessoa tá se sentindo. Então a responsabilidade que a gente tem de tratar o outro bem ou tratar o outro mal é muito grande. Porque se aquela pessoa soubesse como que eu estava ontem, a crise que eu estava e como ela me tratou, isso poderia me ferir muito mais do que eu já estava ferida. Mas sim, a atendente, a moça realmente que me vendeu é maravilhosa. Não perguntei o nome dela, não sei. Eu queria dizer que ela é maravilhosa, me atendeu muito bem. Eu achei a gerente ríspida. Eu achei essas pessoas ríspidas. Então, por que eu abri esse vídeo pra dizer, toma cuidado como que você trata o outro quando você sair da sua casa hoje. Você não sabe o que a pessoa tá sentindo, você não sabe pelo que a pessoa tá passando. Você pode sim levantar alguém, como você pode derrubar uma pessoa. Você pode tanto levantar ela de uma forma do dia dela ser melhor, como você piorar a situação dela. Você não sabe se ela tá passando por uma crise. Quem tem ansiedade sabe que quando a gente tá em crise de ansiedade, a gente quer fazer coisas que muita gente fala, você não crê em Deus e tem crise de ansiedade, você não crê em Deus e você quer tirar sua própria vida. Só quem tem crise de ansiedade, só quem tem essa doença sabe que é uma coisa muito mais forte do que o nosso raciocínio. A gente perde totalmente o poder de raciocínio, a gente perde totalmente a sensibilidade no sentido de você conseguir comandar os seus sentimentos, porque seu corpo toma conta de você. Isso é uma doença, gente, isso é uma doença. Então a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que entender, ter um pouco de responsabilidade nos nossos atos para saber como que a gente está tratando o outro e como isso pode interferir na vida do outro. Isso aqui eu só abri para dar uma dica para vocês, porque eu passei por isso ontem e eu falei assim, isso pode fazer diferença na minha vida ou na vida de alguém. Então, quando você estiver dando um bom dia, por mais que você esteja de mau humor, tenha a responsabilidade de saber e de entender que a pessoa que está na sua frente ou do seu lado, ou te ouvindo, ela pode não estar bem. Ela pode estar precisando de um abraço seu, de uma palavra sua, ou apenas do seu silêncio. Apenas precisa que você esteja do lado olhando para ela. Então, que a gente tenha mais responsabilidade quando a gente estiver em contato com outras pessoas. Que a gente seja responsável. É muito importante. Que vocês tenham um bom dia, que eu vou deixar esse vídeo aqui salvo, que vocês entendam que a saúde mental ela é muito grave e que isso vai muito além de fé, é relação à saúde, tá, gente? Isso é saúde. A gente pensa que é falta de fé, falta de, você é cristã, mas tem esse tipo de problema. Isso é saúde. Então, que a gente possa ter um pouco mais de empatia pelo outro, que a gente possa ter mais amor e que a gente possa abraçar mais, segurar mais a mão do que prejudicar o outro. Duda, meu amor, eu te amo. Obrigada por você estar aqui comigo nessa live, rapidinho.
Eu abri porque eu tava inquieta, eu falei, eu preciso falar, não sei se as pessoas entenderam a mensagem, mas por favor, gente, tenha mais empatia, mais amor. A gente não sabe o que o outro tá passando e isso pode agravar uma situação. Então que você coloque o seu mau humor, o seu dia ruim pra você, não transparece isso pro outro, porque você não sabe o que o outro tá passando. Que você tenha um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, esteja com você, com a sua família, com a sua saúde, hoje e sempre. E até o próximo, gente. Tchau!